delícia estar aqui de novo. Depois de, acho que quase 5 anos que eu não venho a essa casa. Foi antes da pandemia, que eu vim aqui a última vez. Mas realmente uma felicidade estar novamente nessa casa tão querida, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre o tema, que é esperançar com Jesus. Não por acaso escolhi uma cena da série da Netflix, que está passando também na SBT, que tem na internet, que muita gente está apaixonada como eu, que é o The Chosen, Os Escolhidos, que não é uma série espírita e que é uma fanfic. O que é uma fanfic? É uma história que os fãs contam, não tem compromisso histórico com o Evangelho. Por isso ela tem recebido muitas críticas daqueles que estudam mais a fundo o desenrolar da história que está no Evangelho e criticam porque não há uma fidelidade absurda, uma pureza daquilo que está no Evangelho como está nos Evangelhos canônicos. Mas a história é a história de Jesus, não deixa de ser, e tem um tempero ali de humanização, de um Jesus zoeiro, um Jesus gostoso de estar junto, que as crianças correm. É esse Jesus que a gente vê as crianças correndo atrás, que brinca, que gosta de dançar, que adora um abraço. E a gente se sente, como a maioria das pessoas de outras religiões também, inclusive quem não tem religião, ao assistir a série, se sente abraçado, se sente mais próximo desse Jesus e não aquela figura tão imponente, tão distante, tão austera de todos nós. É a mesma coisa que eu vejo quando eu olho a representação de Kardec na codificação, aquela cara séria, fechada. Gente, o cara foi assistente de Pestalozzi. A criançada adorava, a galera, as crianças da época gostavam de assistir aula de matemática com Kardec. Devia ser também outro zoeiro, que gostava de brincar, gostava não de bagunça, mas assim, da alegria. Não é todo o Evangelho, é alegria, é uma boa nova, é algo que traz para a gente esse reconforto, sem o exagero, sem a euforia, mas ainda assim com essa sensação de bem-estar e de plenitude. Então, nesse estudo a gente vai lembrar dele. Eu queria só que passasse para mim rapidinho, slide. Só um pouco. A gente vai lembrar como é que esse cara chegou ao nosso planeta. Aquele que é descrito no Livro dos Espíritos, respondendo a uma pergunta de Kardec, como o principal modelo de perfeição, o modelo e guia da humanidade, o governador espiritual do planeta, chega aqui e vai ser acolhido num estábulo e tem como primeiro local para repouso uma manjedoura. Eu fiz questão de buscar o que é uma manjedoura, porque muita gente não sabe. Ouve falar, vê até no presépio, mas não tem ideia. É um coxo onde os bichos bebem água, duros, madeira. Provavelmente estava sendo usado, deve ter sido esvaziado para colocar um feno ali para ele poder deitar, mas ainda assim desconfortável, porque não foi feito para ser uma cama, não foi feito para ser um berço. E por que eu trouxe essa ideia, essa imagem para a gente? Porque a alma mais perfeita que já pisou o solo terrestre nesse plano veio em uma família absurdamente pobre de valores materiais e veio nos falar dessa profunda esperança que não tinha um único paninho para envolvê-lo ao nascer, a não ser, claro, aqueles que Maria estava trazendo na sua viagem. Isso dá o que pensar, porque nós, não sei vocês, mas eu e a galera de Cabo Frio temos reclamado muito e exigido demais. Eu vou para a casa espírita se o tempo estiver bom, eu vou para a casa espírita se eu vou fazer caridade se estiver sobrando, eu vou fazer alguma coisa se votar no mesmo partido que eu voto, se a pessoa é da mesma orientação sexual que eu, se a pessoa reza por aquela cartilha que eu rezo. Senão, tudo é desculpa, tudo é obstáculo, tudo é problema para a gente se mexer. E Jesus, quando veio, só nos deu exemplos de como fazer as coisas mesmo nas piores adversidades possíveis. Então, a gente fica pensando, ele veio fisicamente a esse planeta sem nenhuma exigência, porque o que ele buscava era o nosso coração. Então, Jesus
começa o seu messianato através de juntar algumas pessoas que pudessem auxiliá-lo a divulgar a palavra, que estivessem mais próximos com ele, para que ele pudesse passar essa mensagem, para que ela pudesse ser multiplicada. E as primeiras pessoas a terem esse contato são os apóstolos. Oficialmente falando, claro que antes ele teve a família, alguns amigos, as pessoas que estavam mais próximas a ele, mas no messianato em si, os apóstolos. E uma coisa que Jesus teve foi trabalho com esses apóstolos. Não precisa ter visto a série para saber disso, é só ler o Evangelho. Cada um de um jeito, cada um numa profissão, cada um com um nível cultural diferente, cada um com um tipo de forma de lidar com a mensagem que chegava de Jesus de forma diferente. Inclusive, isso é muito retratado também na série, Mateus, que era publicano e tinha escolhido ajudar os romanos a cobrar os impostos do próprio povo. E Jesus não tinha problema nenhum com isso. Também não tinha problema nenhum com quem era de outra religião, de outra forma de interpretar a própria religião, como era o caso dos samaritanos, ou de outras religiões, como o caso dos chamados gentios. Acolhia todos sem discriminação, sem preconceito. Imagina Jesus hoje, conversando com direita, com esquerda, com centrão, com o povo trans, com o povo hétero, com o povo bi, com o povo pan, porque hoje o povo tem a sigla, né? Então, o ser humano é muito criativo, tem um monte de sigla diferente, um monte de ideologias, um monte de descobertas que a gente vai fazendo, e Jesus já está falando para todo mundo junto. Será que a gente aceitaria esse Jesus hoje? E se a gente aceitar isso? A nossa resposta é sim. A gente está fazendo isso nas nossas vidas? Estamos lidando com as pessoas, mesmo não concordando com o que elas fazem. Estamos lidando com elas com o afeto e o carinho que Jesus trouxe e exemplificou para cada um de nós. Você não precisa concordar com o que o outro pensa, com o que o outro fala, mas a gente precisa ter respeito. Veja bem, eu não usei a palavra tolerância. A gente aprendeu com Kardec que a palavra tem muita importância. Tanto que ele inventou um monte de palavras. Espiritismo, por exemplo, é uma palavra inventada por Kardec. Espírita é uma palavra inventada por Kardec. Porque é importante que a gente consiga colocar os pingos nos is. Então, você não precisa gostar do seu amigo, do seu vizinho que é evangélico, que pensa completamente diferente da gente, quando a gente fala em comunicação com os espíritos. Mas a gente precisa respeitá-lo na sua crença, no seu direito de pensar do jeito que ele acha que é melhor. O que a gente não pode aí sim, a gente não pode ser permissivo para as coisas que nós consideramos incorretas ou que são ilegais. Então, Jesus se viu muitas das vezes com esses tipos de situações para resolver. E sempre em todas as situações, todas as armadilhas que os publicanos, os fariseus, os próprios seguidores poderiam trazer para ele ali de algum tipo de embaraço, Jesus conseguiu tranquilamente se resolver sem afetar a dignidade de ninguém. Mesmo quando ele repreendia com o cuidado de ser respeitoso com a outra pessoa. E quando eu penso isso, eu olho para trás nas minhas militâncias, eles passam por meu Deus, como eu estou longe de chegar, porque a primeira coisa que a gente faz é armar a voadora e voar em cima do outro que pensa diferente, que acha diferente, porque a minha verdade, para mim, é a única que importa. Mas Emmanuel já explicou para a gente que a verdade, a espiritualidade vê como um grande espelho que se partiu e cada um de nós tem um pedacinho. Mas nenhum de nós tem o todo. Só quem tem o todo é Deus. Então cada um de nós tem um pouquinho de verdade consigo. Por isso é importante a gente olhar o caquinho do outro e ver, de repente, talvez a verdade dele não seja exatamente como a minha, mas não deixa de estar totalmente equivocada. Então a gente precisa exercitar essa questão do respeito. Além da questão das diferentes personalidades, havia um ciúme entre os apóstolos e entre, nessa relação com Jesus. A gente vê várias vezes isso acontecer, está lá nos evangelhos, que ainda tem algumas passagens que foram bem descritas em relação a isso. E Jesus precisou trabalhar
também com as famílias dessas pessoas. Imaginem vocês, a mãe de Tiago e de João, Tiago maior e de João, exigiu que os filhos tivessem privilégios no reino dos céus. Né? Um sentar à direita e o outro à esquerda. Os filhos dela tinham que estar ali. Então, imagina essa mãe o tempo inteiro, quando eles voltavam para Cafarnaum, nas ideias de Jesus. Cadê, né, a posição de comando dos meus filhos? Tudo bem, eu deixo eles seguir vocês, mas... Então, a gente precisa entender que Jesus soube lidar com isso. E quando a gente pede paciência para Deus, o que ele faz? Ele atende. E atende como? Você vira um imã de gente chata. E como é que você vai exercer paciência com gente que é tranquila? Não tem como. Então, tá sendo um imã, aquele local quando você chega, que aparece um bêbado lá do outro lado, ele vem, passa pelo salão inteiro e senta do seu lado. E puxa a conversa com você. Aí você pensa, por que Deus? Você pediu. Pediu para exercitar paciência? É aquele amigo da casa espírita que quer fazer tudo diferente do jeito que você propõe. Para exercitar paciência. Aquela pessoa dentro da sua família que tem uma visão de mundo completamente diferente. Aliás, família é a nossa academia de virtude espiritual. Sua sogra, com certeza, é seu personal trainer de alguma virtude evangélica. Os filhos, com certeza, um monte de treinador gratuito para a gente ter que exercitar paciência, tem que exercitar humildade. Que muitas das vezes os filhos estão certos e a gente que é pai e mãe está errado. E aí admitir isso, a gente dói. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um neto, enfim. Sempre tem alguém dentro da família, pode não ser da sua família ali que mora com você, mas alguém dentro do seu espectro familiar ou no seu trabalho, que vai ser aquele indivíduo que Deus botou com todo carinho para ajudar você a desenvolver uma virtude evangélica. E para desenvolver a virtude, tem que trabalhar, tem que treinar. E para treinar é, às vezes, desagradável, porque nem sempre a gente está tão craque quanto a gente achava que estava no plano espiritual. Quando a gente reencarna, a gente pede, né? Quando a gente vai reencarnar, a gente pede as provas que a gente quer seguir. Então, o Cristo sabia que ia precisar lidar com isso tudo e fazer, a primeira preocupação dele era fazer com que esses discípulos se harmonizassem, que fizessem as pazes uns com os outros, que Mateus não fosse execrado pelo grupo todo, que o Simão Zelote não fosse também uma influência agressiva dentro do grupo. Por quê? Porque eles iriam lidar com um monte de pessoas diferentes que viriam atrás de Jesus. E mais do que isso, Jesus sabia que assim que ele voltasse para o plano espiritual, as pessoas iriam procurar os próprios apóstolos. E eles teriam que lidar com isso diretamente. E sem a figura de Jesus ali, eles precisariam dar suporte uns aos outros. Por isso, está lá na Bíblia, está lá no Evangelho, que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. A gente precisa se amar. E para amar, a gente precisa suportar o espinho do outro, suportar o pensamento diferente, porque a gente também é assim. Quando Jesus fala que a gente precisa perdoar, não 7, que era o que o Pedro, né? Achando que estava arrasando. Não, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu inimigo? 7, ele já soltou alto, achando que Jesus ia dizer, não, muita coisa, que isso, precisa isso tudo. E aí Jesus fala, não, filho, 7 não. Digo 70 vezes 7 vezes. Ou seja, do aramaico para o português, Jesus ele eleva o perdão a uma escala exponencial. Isso quer dizer que a gente tem que perdoar sempre? Não. Por que não? Porque chega um momento que eu não preciso mais perdoar. Eu não me sinto mais ofendido. Eu vou perdoar o quê? Jesus na cruz não se sentiu ofendido com aquele bando de gente cuspindo, falando mal dele. Ali, todo mundo que ele curou, que ele tratou, que ele consolou, e ele olha para aquele povo todo ali, e o que ele pede? Pai, perdoa-lhes. Ele não diz, eu perdoo vocês, porque ele não tinha que perdoar. E ele ainda dá desculpa, eles não sabem o que fazem. Por isso eu peço perdão por eles. Olha o tamanho da maturidade espiritual, da maturidade emocional desse cara, que começou numa manjedoura, numa família que
tinha uma ovelhinha para dar de sustento e que vivia do próprio trabalho de doações. Jesus fez mais do que isso. Além de ajudar os apóstolos a se harmonizar, ele ainda fez uma coisa que era extremamente revolucionária para a época: a forma como ele lidou com as mulheres. Por quê? Ao contrário do que está na série, ao contrário do que está na novela da Record, ao que está nesse monte de filme que a gente assiste em Hollywood, as mulheres não eram bem tratadas no tempo de Cristo, principalmente na Judéia. Pra vocês terem uma ideia, há registros históricos que quando uma caravana chegava ao poço, primeiro bebia da água os senhores, aqueles que tinham condição de pagar pela caravana. Depois, aqueles que faziam a segurança. Depois, os outros homens. Depois, os meninos. Depois, os animais. E só depois, as mulheres e os meninos. Então, elas só bebiam, só tinham o direito de beber depois que toda a caravana, inclusive os bichos, tinham se dessedentado. Se sobrava, mas era assim. A mulher, ao andar na rua, junto a seu marido, ela não podia pisar na sombra dele. Podia ser devolvida para a família, por falta de respeito. E aí a gente vê a mulher dentro da sinagoga, junto com o homem, assistindo de cara ali. Não acontecia isso. Mas, para não chocar tanto, nossa, hoje que a gente não admite isso, porque se eu for assistir uma novela, um filme, uma série qualquer, que bota a mulher da forma como ela era tratada naquela época, no mínimo eu vou querer dar na cara do diretor, eu não vou assistir mais. Ainda mais a galera mais jovem. Geração Z, gente. Vive no TikTok só fazendo assim, não vai mesmo. Então dá-se uma romantizada, faz um glamour, bota a mulher mais falando de igual para igual com os líderes da época. Não falava assim. Ela não olhava no rosto, tinha que baixar a cabeça. Senhor, meu marido, a mulher era tanto que ela não era contada nos censos populacionais. Só se contava os homens. Por quê? Porque não era gente. Então, Jesus, quando ele vai falar com a mulher samaritana, ele fala com ela, ele fala com ela de uma forma amigável. Ele fala com Maria Madalena, ele fala com Joana de Cusa, ele fala com as mulheres da família dele, ele fala com a sogra de Pedro, ele conversa com todo mundo. Ele trata a mulher de uma forma, para a época, revolucionária. Porque na época não era assim. E não era assim, só as mulheres da família, os famosos cidadãos de bem. Ele tratava qualquer mulher bem, inclusive aquelas que ninguém queria perto. E isso faz com que a gente pense novamente em como a gente está seguindo o exemplo de Jesus. Nessa tragédia horrorosa que a gente está vendo acontecer aí aos nossos olhos no Rio Grande do Sul, nós sabemos de muitos grupos sociais que não estão recebendo a mesma atenção por parte dos voluntários, por parte do poder público, por conta da orientação sexual, por conta da vivência de gênero, por conta da classe social que vive. Então, a gente precisa pensar também nessas pessoas, porque elas também são pessoas, são irmãs nossas também, como Jesus pensou nas mulheres naquela época. Então, não bastasse lidar tudo isso, ainda tem a questão da nossa descrença. Lembra dessa passagem? Jesus está andando sobre as águas, indo em direção ao barco, os apóstolos tudo dentro do barco desesperado, e vem um homem andando sobre as águas. Aí quando eles reconhecem Jesus, Pedro grita logo, eu também quero. E aí Jesus fala, bora, você pode, vem até mim. Pedro desce do barco e começa a andar em direção a Jesus. Jesus fala, olha para mim e vem. Enquanto Pedro está olhando, fixado em Jesus, ele consegue andar um bom trecho. Só que aí Pedro começa a pensar, a raciocinar, às vezes a razão atrapalha a gente. Eu estou em cima da água. Aí olha para um lado, onda, olha para o outro, onda, olha para trás. O barco estava longe, ele fala, não está certo isso. E automaticamente ele afunda. E aí vendo que ele ia se afogar, Jesus vai lá e tira de dentro da água e fala, homem de pouca fé, por que não acreditaste? Por quê? Porque a gente tem mania de achar que a coisa tem que ser do jeito que a gente acredita que tem que ser. Mas há uma série de explicações, inclusive científicas, que comprovam que é possível fazer isso. Como Jesus sabia, como Jesus
acionava essas questões, a gente realmente não tem como hoje ainda chegar nessa ciência. Mas a gente sabe que é possível, sim. Inclusive as curas, ditas milagrosas. Hoje, quando a gente estuda física quântica, que eu tentei começar a estudar e desistir, porque o câmbio dos neurônios é um negócio muito complicado. Exige uma série de variáveis, uma série de eu vou precisar de mais 5 encarnações para poder acumular alguma coisa de conhecimento, para a gente tentar entender o que é física quântica. Aí a galera vai para coach aí, entrar na internet e falar de coisas quânticas como se fosse arroz com feijão. Não é. Os próprios físicos têm dificuldades em lidar com esses conceitos, mas são coisas assim que abrem para a gente possibilidade de entender todas essas coisas que aconteciam e que Jesus falava: podeis fazer o que eu faço e ainda mais com o corpo que você tem. Então, essa descrença nossa ainda hoje perdura. Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente acha que não vai ter mais jeito. Daí a importância da nossa conversa hoje sobre esperançar. Então, hoje a gente não vai falar sobre esperar, sobre esperança. A esperança de esperar, já dizia Joana de Ângeles, é a esperança que senta e espera. Esperançar é diferente. Esperançar é quando você vai atrás, passa para mim, e mesmo na adversidade, você luta para conseguir aquilo que você espera que aconteça. Então a gente tem esperança que esse mundo consiga sobreviver às loucuras que nós estamos fazendo no clima. Mas para isso, cada um de nós precisa agir. Mas tia Claudinha, como é que eu vou agir? O mundo é enorme, eu não tenho controle sobre essas coisas. Não, mas você tem controle sobre o que você consome. Você tem controle sobre o que você fala, você tem controle sobre em quem você vota, você tem controle sobre onde você vai fazer pressão, como sociedade. E isso é uma forma de esperançar para um mundo melhor. Você tem a escolha de modificar o comportamento, eu também, e começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais respeitosa, e não aceitar determinados comportamentos em nós. Porque o comportamento do outro eu não consigo mudar, eu consigo mudar o meu. Às vezes, nem sempre. Mas quando a gente se esforça muito, a gente consegue mudar algum comportamento nosso. E ao mudar o nosso comportamento, nós somos espelho para outras pessoas. Ah, ninguém me vê, você que pensa. Muita gente nos observa, vizinhos, parentes, obsessores, mentores. Galera desencarnada também está junto de nós. Nós espíritas não podemos ignorar isso. Quando melhoro, vocês já tentaram fazer uma mudança de hábito para um hábito mais saudável? Parar de falar palavrão. Você vai acertar seu mindinho, tudo quanto é quina daqui até em casa. Pode ter certeza. Resolveu parar de beber. Tudo quanto é amigo pinguço seu vai te ligar oferecendo. Sua família que nunca compra bebida traz para dentro de casa. Eu tentando fazer dieta, meu marido que nunca compra nada começa a trazer alfajor para dentro de casa. Porque ele é meu obsessor, não, porque ele está vigilante e foi ferramenta para que eu caia. Quando eu decidi parar de falar palavrão, foi uma tristeza. Das várias coisas que eu já tentei fazer, a única que eu consegui até agora é parar de falar palavrão. Pô, Cláudia, só isso, só? Eu dou aula para adulto, gente. É uma palavra, palavrão que ela usa como vírgula. Eu trabalho com adolescente no centro espírita. Acabei de sair da evangelização. Cheguei em cima do laço, já estava ali do lado de fora. Meu Deus, essa mulher chega. Porque a gente estava numa reunião com os jovens falando sobre vícios. E hoje o vício, minha preocupação maior não é cocaína nem maconha, é o vape. A galera está fumando pendrive como se não existisse amanhã com 14 anos de idade. E a gente não sabe disso. E é proibido, é ilegal. Está proibido no Brasil, mas em qualquer esquina você compra. Além disso, não sei se vocês conhecem essa coisinha aqui. Essa coisinha aqui vicia, está todo mundo viciado nisso. Então, o assunto rendeu mais do que a gente esperava, porque tem uma parte 2 sobre vícios, porque eles acharam que ela vai falar de maconha de novo. Que tinha que falar, todo mundo já sabe. Inclusive, a gente começou, eu e o Luiz, o nosso estudo justamente sobre isso. Alguém aqui acha que maconha, cocaína, LSD, essas drogas ilícitas fazem bem para a saúde? Ficar viciado nisso é bom? Não. Então, a questão agora é outra. Por que a gente se vicia?
Por que a gente aceita fazer o uso dessas substâncias? Em busca do quê? Aí a gente traz Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel e várias outras informações da nossa doutrina para auxiliá-los a entender essa questão. E aí fica a convite para a gente, né, pensar num seminário mais para frente, para capacitar pais e evangelizadores aqui na classe. Mas enfim, bom. Então, esperançar não é esperar. É a gente agir e fazer as escolhas corretas. Então, a espiritualidade, eu tenho observado há um tempo, e quando veio esse pedido desse tema para mim, que foi até Cristiane Medeiros, lá do René Peça, que me pediu, eu comecei a buscar informações. Uma das coisas que eu observei nas psicografias é muito recado da espiritualidade falando que a gente está se queixando muito, que a gente está reclamando demais, que a gente está arrumando muito problema para coisa que não precisa. Tudo é empecilho para a gente. E no final das contas, eles não estão todos errados. Claro que se você está oprimido, você está chateado, você está com a mão, você precisa desabafar. Mas a questão não é essa, a questão é reclamar pelo esporte de reclamar. Você está o tempo inteiro falando, que é uma coisa que eu não consegui parar ainda. Que o objetivo é ficar 6 meses sem reclamar verbalmente de nada. Mentalmente eu posso. E nem assim eu consigo. E chegou aqui, sai que você nem vê. Está muito quente, está muito frio, esse povo não faz nada. A filha não arrumou o quarto, o marido não fez a compra que eu tinha pedido, eu comprei um negócio trocado. É o suficiente para chegar o dia. Por quê? Porque a gente ainda precisa ensaiar mais. Precisa treinar mais. A gente chega lá. Então, a gente pode desabafar, não há problemas. De preferência com alguém que possa nos ajudar. Então, se está com angústia, está com uma situação complicada, precisa, procura ajuda profissional. Procura, de repente, um amigo de confiança. Toda casa espírita tem o trabalho de atendimento fraterno, que são pessoas que vão te ouvir com confidencialidade e vão, se houver necessidade de encaminhar para um tratamento mediúnico. Não quero fazer isso? Procura, então, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Não é médico de doido, gente, é médico de gente. E gente que vive no século XXI com um monte de guerra acontecendo, risco de guerra nuclear de novo. E tem risco de Claudinha? Tem. Igual a Emmanuel falando para Chico dentro da avião, tem risco de morrer? Tem. Tem risco de explodir o planeta? Tem. Nós temos livre-arbítrio. Agora, vocês acham que Jesus não sabe o que fazer numa situação dessa? Sabe. Tem um monte de planeta aí, tem muitas moradas na casa do Pai. Só que a nossa situação vai ficar mais complicada. Então, o ideal é que a gente não chegue a esses extremos. Então, vamos tentar evitar esses problemas. Então, o nosso desafio nesse tempo que a gente está agora é manter o otimismo, mesmo nessas situações tão complexas. Saber que é possível. Mas para que seja possível, a gente precisa parar de esperar e começar a esperançar. Fazer alguma coisa em casa. Que você separe as garrafas PET e não jogue no lixo comum. Já é alguma coisa. Que você pegue o seu lixo orgânico e faça uma compostagem na sua casa ou leve para alguém compostar. Já é uma coisa. Que você evite tanto o uso de plástico descartável, plástico de uso único. Já é alguma coisa. É o que a gente pode fazer. E lembrando, informar mais sobre, se interessar sobre esses assuntos. É importante hoje para a nossa sobrevivência. Para que a gente possa também saber cobrar dos outros, né? Cobrar, entre aspas, influenciar os outros a pensar e a rever os seus próprios comportamentos. Então, passa para mim. Que é isso que o mundo espiritual espera de nós. Não que a gente resolva tudo. Cláudia, não tem como resolver todos os problemas. O problema da indústria do petróleo, não sou eu que vou resolver. Mas o que eu vou fazer é semear futuras ocasiões de renovação para quem? Para mim. E não pensem vocês que a gente, quando desencarnar, a gente vai para Júpiter. A gente continua, salvo um ou outro, iluminado, a gente vai continuar aqui. E aí quando a gente tiver que reencarnar, você vai reencarnar onde? Imagina este planeta daqui a 250 anos, quando você tiver que voltar para reencarnar aqui. Que delícia! Né? 52 graus à sombra. A gente vai ter que se adaptar. Ou evitar que chegue aquilo lá.
Então, para isso, a gente precisa começar a agir agora. E quando a gente assinou o nosso contratinho para reencarnar, a gente reencarna, nós que estamos aqui hoje numa casa espírita, num sábado caloroso, que a gente podia estar numa loja, né, fazendo compra para o dia das mães, para o dia da família, para qualquer coisa do gênero, ou podia estar curtindo um ar-condicionado, ou fazendo qualquer coisa, a gente está numa casa espírita buscando conhecimento religioso, é sinal que a gente já teve condição de escolher. Porque senão o mentor nenhum ia conseguir fazer a gente vir para cá. A gente já está na rua, a gente já está no shopping, com certeza. Mas como a gente já tem vontade de melhorar, a gente já sente saudade de Jesus, a gente quer coisas diferentes do conforto material, o mentor consegue ajudar a gente a vir para uma casa espírita num dia quente, num domingo, num feriado, acordar cedo, pai. As pessoas de outras religiões, que não são espíritas, olham para a gente e vocês são loucos. Carnaval, vocês vão para dentro de uma escola, passa 4 dias com um monte de adolescente, aquele odorífero, né, que adolescente começa a suar a milícia, um monte de garoto, 4 dias, dançando e cantando para Jesus. Isso é loucura. Aí você olha para a pessoa e fala, porque é muito saudável você ir com um bloco, uma micareta, com 8.500 pessoas também com esse mesmo, né, odor, mas com uma energia completamente diferente. Não, eu fico em casa, fazendo o quê? Dormindo. Ó, como eu estou aproveitando a vida. Quando a gente dorme, a gente está aqui, a gente desdobra. Então você não está aproveitando a vida, achando o tempo que você teve. Porque a única coisa que os espíritos contam pra gente, o que vai ser perguntado pra gente quando a gente chega do lado de lá, o que você fez com o tempo que foi te dado? Eu não sei vocês, mas só de pensar nisso eu já tremo na base. O que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho aqui? Eu já estou há 50 anos nessa terra. O que foi que eu fiz de bom? O que foi que eu fiz por mim? Não é o que foi que eu fiz de bom só para os outros. O que foi que eu fiz de bom por mim? O que eu melhorei em mim? E se tem uma coisa que eu aprendi naquela psicografia do irmão Jacó, é que eu tenho que fazer pelo outro, mas eu preciso me modificar. Aquela música também, A Porta de Damasco, eu planto as sementes, eu colho a paz, mas falta eu mudar, senão eu continuo sendo âncora no meu processo, os outros vão e eu fico. Então o que eu estou fazendo por mim? Mas eu já estou com 83 anos, tia Claudinha, daí vai viver até 120. Quem diz que não? Você tem agora, assinou com que Jesus te mostrou, o mentor veio para você com seu contrato e disse, daqui a 5 anos você vai. Não tem isso. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último e como se a gente tivesse a eternidade também, porque a gente tem a eternidade, mas nessa conformação, que aliás foi uma coisa que um jovenzinho falou que ele tem toda razão, nessa conformação como Cláudia, é só essa. Então quando eu morrer, essa acabou, porque quando eu nasci, quando eu for para a espiritualidade, eu vou aprender outras coisas, vou desenvolver outras partes da minha personalidade, quando eu reencarnar, dependendo do local, dependendo da família, dependendo da língua, dependendo do clima, eu posso estar diferente. Essa Cláudia que eu sou hoje já não é a Cláudia que eu era 20 anos atrás. Provavelmente vocês, se olharem para si há 20 anos atrás, vocês vão perceber que houve alguma mudança. Porque se não houve, meu amigo, corre, porque ainda dá tempo de mudar alguma coisa. A lei é de progresso, a lei não é de estagnação. Então, se em 3, 4 anos você não melhorou nada, continua exatamente do mesmo jeito que você estava antes da pandemia, alguma coisa não está batendo. Precisa repensar isso aí. Bom, então, semear essas futuras ocasiões para que quando a gente voltar, e para que os próximos que vão voltar nesse meio tempo entre essa encarnação e a próxima, nós vamos ter outras pessoas usando o planeta, né, usando esse espaço. Então é importante que a gente pense que sociedade a gente quer. Então o que nós estamos fazendo enquanto sociedade para melhorar? Que bandeiras a gente está levantando, que lutas a gente está realmente apoiando e o que a gente está vivenciando de sentimento em nós para vibrar para a psicosfera do planeta. Todo mundo aqui faz o estudo do Evangelho no lar? Se não faz, meia hora por semana. Meia horinha, tira meia hora na semana, você senta em casa, abre de preferência com a família, mas se a família não concordar, não tem problema, faz você sozinho. Abre uma página, lê, faz uma prece, pega o Evangelho
ao acaso ou na sequência, estuda um trechinho em voz alta. Mas se eu estiver sozinho, tia Claudinha, não tem problema nenhum, você está sozinho no físico. A gente sabe que do lado de lá pode estar assim. Pode ter só seu mentor e mais um ou dois amigos espirituais, mas tem mais gente com você, a gente nunca está sozinho. E aí, por conta disso, nem todo espírito consegue ler pensamento. Então, quando a gente fala, dá o choque anímico e pode ajudar aquele espírito a entender e estudar com a gente. E os obsessores, esses aí principalmente. Ele não tem onde correr, está preso a gente. Ou então ele corre e vai se afastando cada vez mais, que não é o que a gente quer também. Eu, na verdade, prefiro que fiquem comigo e melhorem junto comigo. Porque aí é todo mundo junto, a gente vai melhorando e vai na turma, né? Já estão aqui mesmo, então a gente vai junto. Mas se não der, então, que não atrapalhe o processo. Também porque cada um tem seu livre-arbítrio para escolher o que vai fazer. Então é isso que o mundo espiritual pretende ao nos estimular a prática do bem em todas as coisas. E isso, gente, passa para mim, por favor. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 154, ela chama Por que Desdenhas? Uma fala do Emmanuel em cima de um trecho, né, do capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou olhar aqui minha cola porque eu não consigo decorar. Versículo 21. Diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Essa é a frase. Examinai tudo, vírgula, retende o bem. E Emmanuel faz um texto em cima dessa frase, que o Espírito Superior consegue, né, tirar para a gente os ensinamentos que estavam ali condensados. Só um clique para mim. Diz ali na página o nosso querido mentor Emmanuel: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes que se apresentem as perplexidades do caminho. É só ligar a televisão em qualquer canal que você goste. O que a gente mais vê é perplexidade, né, gente? Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem precatarem quanto às próprias faltas. E aí a gente lembra de Jesus, quando Pedro, de novo Pedro, estava muito incomodado, porque Natanael estava tendo um teretetê lá com Jesus, e aí Pedro vem reclamar para Jesus, e Jesus vira para Pedro e fala: que te importa a ti? Situação que Natanael resolve. Segue-me tu. Ou seja, hashtag toma conta da sua vida. Quando Natanael entendeu o que te importa a você, o que eu estou fazendo com Natanael, o que Natanael está fazendo comigo. E aí isso vale muito para as nossas vidas. A gente, quando entra numa associação junto com outras pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja onde for, a gente tem a tendência a querer controlar, pelo menos eu que sou muito controladora, um monte de coisas. E a maioria das vezes a gente não tem controle de nada. E a gente acaba se perdendo no processo. Por isso é importante a gente entender e dar espaço para o outro e se preocupar com o que eu estou fazendo. Eu estou sendo ético? Eu estou tendo meu respeito? O outro está me interpretando mal? O problema é de quem? Se o outro não quer me perdoar, o problema é de quem? Quem vai ter que se resolver? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que me resolver. Porque o outro depois ele vai seguir o caminho dele. O que Deus mais tem é ferramenta para ajudar a gente. E uma delas chama-se dor. Mais eficiente que a todas. Então, se a gente não quer chegar nela, a gente vai adiantando a nossa vida para evitar o uso dessa ferramenta. Mas não clica. Continua Emmanuel. Assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. E aí, mais uma vez, hashtag fica a dica do mentor: estamos nós sendo luzes de renovação ou estamos sendo material neutralizante do movimento renovador do planeta? Como está o processo de regeneração do planeta na sua vida?
que você tem feito de bom para o planeta? Não só do ponto de vista material, espiritual. O que você tem vibrado, o que você tem pensado, o que você tem modificado na sua vida para ajudar o planeta a melhorar? Cada um de nós tem essa responsabilidade. Deus confiou em nós, os mentores confiaram em nós, nossa família confiou em nós ao nos receber nessa encarnação para que a gente melhorasse alguma coisa em nós e isso reverberasse no todo. Mas eu não posso fazer nada, tia Claudinha, eu não tenho emprego, eu sou dependente financeira da minha família, tenho uma dificuldade terrível com uma série de coisas, mal consigo tempo para vir aqui, ou consigo assistir pela internet. Mas você, enquanto está assistindo pela internet, quando você está aqui, você pode estar vibrando. Lembra do gigante deitado? Paralisado daqui para baixo e ia dar palestra tudo quanto era canto. E com exemplo conseguiu ajudar. A gente tem hoje uma associação chamada Pintores com a Boca e com os Pés. Exatamente o que está no nome da ONG. Eles reúnem pessoas que têm paralisia que pintam com boca ou com pé. E que por isso não ficam se vitimizando e se resignando a uma situação de extrema inércia. Que mesmo quando você está numa situação muito difícil, a gente ainda pode trazer alguma beleza. Nem que seja lendo, falando, pensando. Já vi vários relatos de pessoas que estavam em coma, o corpo em coma, mas a consciência ativa. E que dizem que nesse momento de coma foi o momento que mais fez prece na vida. E nunca rezou tanto como quando estava. Então, às vezes, é uma necessidade daquele corpo, daquele espírito. Só mais uma, por favor. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que se desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unidos ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos. Então, da mesma forma que Jesus falou a Pedro, e que Emmanuel fala a nós, que André Luiz também conta pra gente, a gente precisa lembrar o seguinte: essa ferramenta que a gente tem hoje é um problema muito complexo na nossa vida. Complexo por quê? Porque pode ser uma ferramenta extremamente poderosa para a gente disseminar o bem, mas pode comprometer muito a nossa vida. O que você está postando? O que você está comentando? O que você está consumindo? Está sendo uma pessoa que está ajudando o planeta ou está sendo material neutralizante do movimento renovador? Como eu faço isso, tia Claudinha? Tem WhatsApp? Tem Facebook? Tem Instagram? Twitter? TikTok? YouTube? Telegram? Kawaii? Tudo isso. Tem gente que ainda tem mais coisa, né? E nem vou falar das redes onde você faz o mercado das carnes, né? Que é o site de relacionamento. Tem um monte. Então, eu achei que só tinha um, na verdade, tem um monte. Então, assim, o que a gente está postando, o que a gente está curtindo, que tipo de vídeo a gente traz para dentro da nossa casa, que tipo de coisa a gente traz para a nossa casa? Mental. Porque a grande escolha, né, passa para mim, a grande escolha, não vou. A grande escolha para a gente é exatamente na hora que a gente está sozinho em casa. Ou você está sozinho naquele seu momento. E aí vem a proposta para você assistir alguma coisa que pode não ser construtiva. Algo muito violento, ou algo pornográfico, ou algo muito aterrorizador, ou algo simplesmente fútil. A Ana Hickman separou do marido. Nossa, que coisa incrível.
descobri que tem um programa chamado Fofocalizando. O verdadeiro umbral na Terra. Né? É passagem, é carimbar passaporte para o umbral, gente. Como é que fica a tua cabeça assistindo aquilo o tempo inteiro? Tudo com informação extremamente útil para alguém ganhar dinheiro, porque para a gente é que não é. Para nada, não é útil para a gente para nada. Saber da vida dos outros, só fofoca. Fulano visto na praia com biquíni maior ou menor, não sei quem, separou do marido. E não precisa ser só celebridade, não. A amiga de alguém engravidou sem planejar e vai ser mãe solo. Nossa Senhora, ainda tem gente que se assusta com isso. Né? Alguém da casa espírita cometeu um deslize. Misericórdia. Tivemos, infelizmente, há um tempo atrás, um amigo de uma casa espírita que foi preso. Porque foi pego num esquema de corrupção dentro do local onde ele trabalhava. Um mês sem eu conseguir abrir o meu WhatsApp sem ter alguém querendo. Você viu fulano? E agora fulano quer ir para a mesa mediúnica. Quando voltou. Ué? Se ele não está equilibrado o suficiente, cabe à direção da casa conversar com ele. Mas não sou eu, não é você, não é o amiguinho que está no grupo ali do WhatsApp que vai opinar sobre isso. A história que Emmanuel fala pra gente aqui de fazer julgamento apressado. Você não sabe nem se o cara estava envolvido mesmo ou não. Às vezes foi o coitado que assinou na confiança, pode ter assinado alguma coisa sem ler. Meu marido, é a cara do meu marido fazer isso. Assinar documento sem ler. Na confiança da boa vontade dos outros. Aí pode realmente ser implicado em alguma coisa. A gente não sabe. Se você não sabe, não julga. Já dizia Jesus pra gente. Então é óbvio que até Jesus teve uma série de dificuldades, né? De desafios. Dificuldade Jesus não teve porque ele sabia exatamente o que fazer. Mas teve uma série de desafios e a gente precisa lidar com esses desafios, buscando sempre a forma mais digna e mais correta da nossa forma de entender as coisas. Pode ser a melhor forma? Provavelmente não, porque Kardec desencarnou dizendo que ele não sabia espiritismo. Então a gente que está aprendendo com Kardec também vai ter muita coisa para aprender lá para frente. Então, mas que a gente já está no caminho. E essa certeza de que Jesus sabe o que está fazendo, que mesmo se botarem fogo nesse planeta, soltar as 30 e tantos mil bombas radioativas que tem aí, que Ucrânia tem não sei quanto, a União Soviética tem mais não sei quanto, os Estados Unidos tem um monte, que detonem tudo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, se eu estou fazendo a minha parte, eu sei que eu tenho condições de passar por isso e aprender cada vez mais. E Jesus sabe como resolver qualquer problema que apareça. Porque Jesus tem muito mais tempo de experiência do que o nosso planeta tem de existência. E quando o nosso planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, se deslocou do Sol, Jesus já era Cristo. Porque ele foi o verbo que fez a cocriação com Deus, para que nosso planeta estivesse em todas as esferas espirituais a forma que ele tem hoje. Inclusive distância de lua, tudo. Einstein, quando precisa, desencarnado, precisa discutir problema de física, ele vai procurar quem para tirar dúvida? Jesus. Newton, quando tem algum problema que precisa conversar, Sócrates, quando tem alguma dúvida, é Jesus. Que ele é a autoridade máxima em todas as ciências, em todos os aspectos do nosso planeta, porque nós vivemos junto com ele essa experiência planetária. Ele é o nosso governador. E nós estamos no caminho para nós aprendermos e nos tornarmos quem? Cristos. De algum planeta que Deus não tem sossego. Deus, vocês acham que Deus não está criando? O Pai trabalha até hoje. Já descobrimos 23 multiversos, gente. 23 outras dimensões. A ciência está descobrindo mais do que imaginava. E aí o que a gente pode pensar disso? Deus realmente trabalha até hoje. E cada planetinha desse precisa continua existindo, continua tendo mais gente, continua aparecendo mais e mais e mais, e a gente vai criando e ajudando. E isso vai para onde, tia Claudinha? Se a gente tivesse condição de entender isso, a gente já estava em junto, que é mais evoluído do nosso sistema. Então a gente vai aprendendo com os espíritos que a gente precisa ter calma,
que uma hora essa ciência de Deus vai fazer sentido para a gente. Enquanto não faz sentido, enquanto é tudo muito nebuloso, ainda muito misterioso, o que a gente precisa entender é que Deus existe, nos ama profundamente, a ponto de respeitar as nossas escolhas e adaptar tudo que for necessário para que a gente possa continuar aprendendo, independente das escolhas que a gente faça. A nossa certeza é a perfeição relativa. Então, para isso, nós temos uma equipe enorme de espíritos que nos amam, estão mais adiantados que nós e que trabalham junto com Jesus, junto com os nossos mentores, para garantir que a gente possa dar certo. Por mais que hoje a sua vida esteja difícil, e acredito que a da maioria de nós esteja, por mais que a gente esteja com uma série de dificuldades de realmente botar esse otimismo na nossa vida, que a gente possa lembrar, Jesus disse que nenhuma ovelha vai ser apartada do seu redil. Todos nós, mesmo aqueles que precisarem ir para outro planeta, no grande escuro, estarão sob a tutela de Jesus. Então, que alegria é a nossa de poder nessa noite lembrar que somos uma família universal e que por isso nós somos amados e que por isso, apesar das dificuldades, nós temos esperança e sabemos que podemos auxiliar dentro da nossa força esse planeta a ficar um lugar melhor. Sejamos copartícipes com Jesus nos planos de Deus. Uma boa noite aí para todos nós.